Olá, designers! E futuros designers? O vídeo de hoje é para falar sobre o design que faz você entender um pouquinho mais sobre o que é design. Ou pelo menos fazer uma boa reflexão sobre o que é design. Então vamos lá. Fala uma coisa pra gente, Aníbal. Quando você, nas tuas aulas, que você precisa construir para os alunos, para os estudantes, essa informação sobre o que é design, como você faz? Bom, eu acho que isso é uma conversa que primeiro vai para a nossa vida inteira, né? Nossa vida profissional inteira, faculdade inteira você deve ficar ouvindo isso, depois no mercado você ouve isso, e suas ideias também mudam ao longo dos anos e por conta, claro, também de cenários e o que é o mercado em cada época. Eu acho que o mais importante aqui, Ale, é a gente entender uma perspectiva. A gente está olhando isso sobre uma perspectiva específica, né? Uma perspectiva um pouco mais tradicional, um pouco mais convencional. Assim, a gente pode entender o que é design para experimentação, para descoberta de novas linguagens, para uma discussão conceitual, enfim, empírico e assim por diante. Essa minha relação de definição de design, ela sempre é com uma visão um pouco mais tradicional, um pouco mais convencional, que é o que eu imagino também ser mais aplicável no mercado, né? Então, ele é mais tangível, talvez. Eu acho que ele é mais real para a gente. E aí, sempre que eu falo dessa definição do que é design, até para não ser muito repetitivo, eu tento me basear um pouco numa das definições do ICSID, né? Naquela fala que o design vem do termo desenho industrial, design industrial, e o industrial ele tem a ver com um grande espectro de profissões. E é por isso também que o designer ele tem que ser um cara que entende de tudo um pouco, né? Mesmo que seja um trabalho autônomo, o cara tem que, às vezes, ocupar várias funções ao mesmo tempo. Ele tem que entender de medicina, ele tem que entender de biologia, ele tem que entender de engenharia, ele tem que entender de uma série de coisas de acordo com cada tipo de projeto. Então a gente tem que ser um cara bem amplo, né? Tem que ter uma amplitude muito grande e um repertório cada vez maior. Mas nessa coisa de ter uma visão um pouco mais pé no chão, um pouco mais mercado, um pouco mais convencional, eu acho que a gente pode falar uma série de coisas. Design é inovação, design é criatividade, design é a revolução tecnológica, enfim, uma série de coisas que tudo bem que são, mas três coisas não podem deixar de faltar na minha definição. A primeira é que design é projeto. E essa é uma ideia um pouco complexa. Projeto em vários sentidos. Acho que projeto no sentido de ter uma metodologia de projeto, ter um planejamento. Você tem que saber planejar, né? Não é só simplesmente sair desenhando, vai no computador e começar a criar. Você tem que ter um método já previsto de quais são as etapas a serem cumpridas. Então você consegue enxergar todo o caminho que esse projétil ele vai de fato cumprir, né? Aquela linha tracejada imaginária de todo o percurso. Isso é projeto. As coisas elas estão no patamar das ideias, elas não são ainda reais. Porque quando elas se tornam reais, quando elas estão solucionadas de fato, ela está na gôndola do supermercado, ela é real, ela não está mais em projeto, ela não está mais no âmbito das ideias. Então ele é projeto, ele é planejamento, ele é método. E a gente tem que ter esse método: pesquisa, desenvolvimento e a entrega, né? Seja qual for a sua terminologia para isso. Acho que a segunda é a gente entender que tem que ter uma solução de problema, tem um problema por trás, tem que ter uma dor de alguém, você tem que solucionar a dor de alguém, né? E, de novo, esse problema não é que você não sabe mexer no software, isso é problema teu, não é problema do projeto. Então, entender de fato que existe um problema a ser solucionado. Esse problema pode ser solucionar a cura para não sei qual doença, que talvez seja bem pretensioso, mas o problema pode ser também desenvolver um acessório de baixa qualidade com público X, que vai ter um uso finito de tendência, de moda específica,
que muitas vezes a gente pode achar que isso não tem valor, ou é menor, é menos importante, mas não é. Tem uma função social por trás, tem uma coisa muito mais importante do que a gente pode imaginar, uma tendência da novela das 9 e assim por diante. Então não tem maior ou menor importância, existe um problema de alguém a ser solucionado. E num terceiro e último lugar é que existe, acho que tem relação com esse segundo, uma necessidade de consumo. Tem alguém por trás, tem alguém que vai de fato consumir. E consumo no sentido não só de consumir, pode ser um serviço, pode ser uma ideia, mas existe alguém lá atrás que vai realmente fazer bom uso disso, de algum jeito, né? Eu acho que esses três, esse tripé é importante a gente entender que eu tenho que planejar, eu tenho que solucionar um problema e eu tenho que ter alguém por trás que vá consumir isso. Ele é o protagonista. Ótimo. Agora, eu tenho um pensamento, né, usando, acho que o teu primeiro item, né, que é a questão do projeto. E aí, quando a gente fala de projeto, acho que é inevitável a gente lembrar aqui de Alexandre Wollner, né? Ele fala claramente que para ele design é projeto, mas junto com essa fala não é minha, ele, em uma entrevista, ele também deixa claro que é tão difícil definir design quanto é difícil definir arte, né? Não vamos entrar aqui no âmbito da arte, mas é extremamente difícil. Temos várias pessoas, vários profissionais pensando coisas diferentes sobre a atuação do designer, né? Então, eu pelo menos penso que dentro dessa dificuldade toda de definir exatamente, claramente, rapidamente numa frase ali, em poucas palavras, o que é design, eu acabo recorrendo a uma questão que vem o lado profissional, né, do designer, que tem ali uma atuação independente da área que ele vai mergulhar, né, que ele vai se inserir, que ele vai produzir. Então, independente da área que ele vai atuar, se é produto, gráfico, interiores, moda, games, independente da área, o designer, que é um ser, que é um cara profissionalmente ali atuante, ele tem que recorrer e tem que pensar em uma série de aspectos. Essa é a minha opinião, né? Então, quando ele entra no contexto de projeto, considerando uma série de elementos, né, que estão conectados com uma possível solução estética, e não somente estética, quando ele tem um pensamento ergonômico, funcional, quando ele tem um bom olhar sobre uma questão mercadológica, que pessoas irão usar, né? Isso tudo, lógico, com uma informação muito bem definida a partir do problema, que nem você falou, né? Então tem uma dor, tem um foco, tem um objetivo a ser atingido, né? Então, eu gosto muito de pensar nessa linha, né? Então, o designer que atua observando, trabalhando, produzindo, projetando e considerando todos esses aspectos. Mas talvez aí, para fechar essa história, eu recorro recentemente a um autor, na verdade um cara que vem da filosofia, que chama Klaus Krippendorff, que ele fala muito sobre a questão do design. Ela está na criação do significado, né? Então, quando você cria algo, esse item que você criou, ele vai significar algo para uma pessoa. E a complexidade está no sentido de pensar que pessoas com repertórios diferentes, de culturas diferentes, com informações diferentes, irão criar significados diferentes para aquilo que você projetou e colocou na mão dessa pessoa. Então, eu entendo que definir design é extremamente complexo, mas quando a gente pensa numa atuação bem profissional, né, do lado que você falou, até convencional, né, uma forma mais bem fechada para o pensamento do design, eu acredito que fica aí dessa maneira o pensamento. Tá, e então, assim, eu estava pensando num exemplo agora do que é design dentro da perspectiva que eu falei, e eu acho que muita coisa se encaixa, mas ao mesmo tempo eu posso encaixar várias coisas que não são design na minha percepção nesses três parâmetros, do tipo, você acha que está certo falar design de sobrancelha? De forma alguma. Por que não? De forma alguma. Tem alguém por trás, tem uma necessidade de consumo, tem um método. Então, assim, dentro daqueles aspectos que eu mesmo falei, eu fiquei pensando, puxa, e agora? Como é que tá? Por que não é design? Porque eu não acho que seja. Eu acho bastante ofensivo ver isso nas ruas, que eu tenho uma formação que é completamente diferente do design de sobrancelha, do design de bolo, do design de unha,
que eu acho que tem um mérito grande por trás disso tudo. Eu acho que existe um profissional sensacional que faz lindamente isso, que eu nunca faria igual, claro, mas o porquê que isso não é design? Na verdade, você acaba facilitando a minha vida, porque falar sobre o que é design, dando exemplos do que não é design, para nós designers que somos profissionais, isso se torna muito fácil. A questão é que, na minha forma de pensar, muitas das pessoas que acreditam ser, sou designer, inclusive com formação acadêmica, universitária, enfim, são pessoas que na verdade não tiveram justamente a formação em design. Começando por aí. Design fica muito complicado porque justamente é muito novo e as pessoas não entendem muito bem o que é e associam isso a uma questão bem resolvida esteticamente. Né? Então, assim, porque eu faço alguma coisa bem feitinha, bonitinha, eu acabo me colocando como designer. Começando a história por aí. Indo para os não exemplos, né? Então, assim, as outras áreas todas, as outras profissões, elas não têm essa facilidade da pessoa se promover como alguém que é. Por exemplo, né? Vamos dar os exemplos aqui. Gibbon Sipe fala sobre isso, né? Então, sobre caras como... não é porque você, na sua casa, quando você se machuca, né? Que você caiu, fez um raladinho, alguma coisa, o seu filho, sua filha, não é porque você sabe que você pode passar ali um medicamento, que você pode dar um analgésico, alguma coisa, que você é médico, né? Não é porque você tem uma informação muito breve sobre aquilo que deve ser feito numa condição de saúde que você se torna um médico, né? Então, assim como, né? Vamos falar aí, vamos dar um bom exemplo, né? Aqui em São Paulo nós temos nas marginais, né? Marginal Pinheiros e Marginal Tietê, nós temos em vários pontos das marginais, nós temos uma série de profissionais, de pessoas que acabam produzindo casinhas de cachorro, a partir de madeiras que foram descartadas em algum formato, por pallets, enfim. Eu não posso dizer que esse cara é um arquiteto do cachorro, que ele faz uma casa para cachorro. Ninguém tem coragem de falar que esse cara é um arquiteto. Ele está fazendo uma casinha para o cachorro, está gerando um habitat, um espaço. Nossa, vão me matar por causa disso. Melhor cortar essa não significa que um cara que tem uma formação em arquitetura em algum momento não possa ali aprender muito e ser um bom designer de mobiliário, por exemplo. Ele tem muita informação sobre isso, sobre o ambiente onde vai ser inserido, sobre os materiais, sobre tudo isso. Mas não dá para entender que esse cara é um designer com uma boa formação, uma informação sólida para ele atuar em qualquer área, né? Eu não consigo ver dessa maneira, tenho um pouco de dificuldade de ver nesse sentido. Mas em contrapartida, nós designers acabamos aí sendo configurados para essas variáveis, vamos dizer assim, né? Então, nenhuma outra profissão acaba sofrendo o que nós sofremos. Por isso a gente tem tanta rigidez, tanta resistência em receber esses semi-profissionais, as pessoas que acabam falando que são designers. Essa é a minha opinião. Tá bom. Tá bom? Colocou, né? Deu um cala-boca. Deu um cala-boca em mim, muita gente, tá bom. Mas você não falou do design de sobrancelha, não, tudo bem. Eu fugi, né? Você foge, né? Você foi no meu... Não, eu acho sinceramente... E você? Então vamos lá, Aníbal. Eu falei um pouquinho sobre essa questão do designer, não designer, os exemplos de outras profissões, né? Onde você tem uma profissão muito sólida ali, né? Então, não é porque o cara construiu na casa dele, né, alguma estrutura que ele é chamado de engenheiro. É o que nós sofremos como designers. Agora, e você? O que você pensa sobre o design de sobrancelhas? Então, acho que você foi a fundo, você foi mais profundo do que a minha pergunta era. Eu estava numa superfície e você foi mais lá para baixo, mas eu acho que a gente sofre com algo que a gente tem que assumir que existe no nosso ambiente, no nosso país, né? De não ter uma legislação, de não ter uma palavra de fato, como é no inglês, que defina o que é design. Enfim, a gente sofre com isso e a gente, enfim, tem que assumir que isso é um problema, enfim, e não deixar isso abater. Mas, como eu estava falando, aquela pessoa, aquela profissional que faz sobrancelha, que faz unha, que faz bolo, eles são profissionais sensacionais muitas vezes e fazem a perfeita arte nessas áreas. Eu acho leviano usar a palavra, o termo design, porque ele não tem um entendimento
do projeto, da pesquisa, da levantamento de hipóteses de trabalho, hipóteses estruturais, ou depois de transformar o verbal no não verbal, de fazer um painel semântico, né? Então, assim, este projeto mesmo, essa metodologia projetual, ela não existe com essa densidade. A primeira coisa, então não é projeto nesse sentido. Existe um método? Existe um método, mas não como é de fato essa plataforma mais tradicional, mais convencional que eu estou falando até agora, né? De entender um briefing do cliente, ir fazer uma pesquisa de observação, que eu acho que é a mais importante, na minha opinião, é a que dá mais resultados e mais frutos e mais repertório para o designer. Eu acho que é isso que valida o que é design, de fato, da maneira como a gente está enxergando agora, e que muitos profissionais não fazem. E esse cara, então, ele não faz, não é só porque ele tem uma técnica muito boa de fazer um shape bacana de sobrancelha que isso torna ele um designer, né? Isso é, na verdade, uma maneira de glamourizar, de sofisticar o negócio, deixar o negócio mais sofisticado, não tirando o mérito dele, né? Então, eu acho sim o problema, o cara que pega há alguns anos atrás era um curso de banca de jornal, hoje é um curso em alguma escolinha digital aí de R$25, faz um curso de Photoshop ou de qual outro software seja e se sai vendendo como designer. Porque de fato esse cara não sabe o que é método, esse cara não sabe o que é problema, como entender problema, como diagnosticar problema, como extrair um briefing, uma solução para esse briefing e entender que lá do outro lado da tela tem um cara de fato que tem suas dores, tem seus problemas a serem resolvidos. Então é nesse aspecto que eu acho que isso não é design. Na verdade, as pessoas acabam olhando, não só quando eu me manifesto em relação a isso, mas eu vejo muitos designers defendendo ali e tal, e acabam olhando para essas pessoas e falando, pô, os designers acabam tendo um discurso meio caloroso, assim, né, meio ríspido, ficam meio nervosos em relação a isso. Eu acredito que a maioria dessas profissões já consolidadas, elas não sofrem com isso, então as pessoas não entendem isso, elas não sabem o que é isso, né? A dificuldade de você, que tem uma boa formação, que estudou durante anos, fez uma série de projetos em diversas áreas, você ser confundido com pessoas que não têm toda essa forma de trabalhar, esse conhecimento, né? Então, assim como um arquiteto, assim como um médico, assim como todas essas outras profissões, elas não sofrem com esse paralelo, né? O cara não é chamado dessa maneira. Enquanto isso, nós designers sofremos com isso o tempo todo, né? Você sai da porta, você abre a porta da sua casa e já tem alguém falando que é designer em tudo quanto é lugar. Então isso de alguma maneira acaba incomodando. E o que acaba incomodando não é o ranço, não é a coisa só que está lá dentro. Porque de alguma maneira isso deixa de fortalecer o real profissional. Deixa de fazer com que aquele cara que realmente, né, passou por toda essa história dentro do design, esse cara, eu tenho a sensação que diminui um pouco quem é esse cara, quem é esse profissional, né? Então isso que acaba no fundo incomodando. Não, acho que é isso mesmo. Não, eu acho que uma coisa, para a gente terminar, para a gente dar uma conclusão, pelo menos para não concluir, mas pelo menos fazer um final aqui, um desfecho, tem uma palavra que o professor Edi falava. Grande Edi. E não sei nem se ele ainda usa isso, mas ele falou uma vez e aquilo me marcou, que a definição de design para ele era: design é tudo aquilo que toca alguém. Eu acho isso tão simples e tão forte, né? Porque se tocou alguém, é porque aquele cara era público-alvo e o projeto de fato tinha aspectos que fazia chamar a atenção dele, que solucionava os problemas dele, que fazia ele ir ao consumo, enfim, de fato usar aquilo como solução para o problema dele. E provavelmente para chegar até aqui ele passou por uma metodologia, passou por um planejamento, passou por um processo todo que era o tal do projeto. Então, se toca alguém, é um produto de design de alguma maneira. E você? O que você acha que é design? Digita aí, dá a sua opinião, fala o que é design para você. Teve algum professor que falou alguma coisa que você lembra, que você achou interessante? Até que ponto que vai a nossa definição de design sobre qualquer aspecto que seja?
cortar essa porra. Ah, Não, sim. você vai queimar essa informação do arquiteto. Eu não tô com É claro que eu saco vou. para responder isso. Depois vai dar mó barulho isso, mó inferno. Vai gerar views, vai gerar views. Vai gerar views. Mas... Nossa, eu não vou passar isso. Eu vou editar esse pedaço da arquitetura porque vai dar view. Tô fudido, né? Você foge, né? Design de sobrancelha, puta que pariu, velho. Você é um motherfucker, filho da mãe. Me pegou. Aqui, ó, eu tô dominando aqui, ó. Essa é a matemática também. Eu tô no teatro, tô fazendo teatro agora pra ficar no mesmo nível que o Aníbal. Ainda tô longe, um dia eu chego, o cara tem, né? Ele consegue movimentar até os músculos aqui, agora o cavanhaque dele tem vida.